Olá, Dev! Então, apesar da refatoração que fizemos, podemos melhorar ainda mais esse código aqui, tornar ainda menor, aumentar a granularidade da abstração que a gente pode implementar aqui no caso, com base na componentização. Então, ao invés de a gente usar uma função, que é o que a gente está usando aqui, e chamando essa função aqui, a gente vai criar um componente e usar o componente aqui. E aí, esse books, a gente passa para esse componente como uma propriedade, ao invés de ser usado aqui como um parâmetro para uma função. Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui é criar esse componente, e aqui no nosso SRC, vou até minimizar aqui o Cypress. Então, aqui em SRC, eu vou criar uma pasta, vou criar aqui já um arquivo, porém criando antes uma pasta components, barra e o nome do componente que vai ser booklist. Booklist. Ok? JS. Eu vou até botar o list com L maiúsculo aqui. Ó. Booklist. E aí está aqui, ó, dentro de components, booklist. Então esse vai ser o nosso arquivo que vai conter a nossa lista. E aí, qual é a nossa lista? É o que está nessa função aqui. Ó. Então esse return aqui, ó, eu já vou copiar tudo que está aqui. Ctrl C. Vou até recortar daqui. Vou recortar, o render books vai ficar vazio agora. Isso vai vir tudo para cá. Porque aqui a gente vai criar um export const book list. Aqui a gente tem que criar a arrow function, as chaves, e aqui dentro colar o conteúdo, que já é o return, e aí sim. Então aqui, isso aqui é um componente, esse componente precisa receber esse book list aqui como uma propriedade. Então a gente já sabe que aqui no React, as propriedades elas vêm aqui como parâmetro aqui da função. Então eu posso, aqui seria o props, e aí esse book estaria dentro desse props. Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode desconstruir, já pegando books diretamente aqui de dentro. Beleza, então quando eu for usar isso ali no app, esse books vai ser passado como uma propriedade para o componente booklist que a gente vai usar lá. Então aqui a gente não precisa mexer em mais nada, é simplesmente isso. A interface aqui, a IDE já importou aqui o typography para mim e pronto, eu já tenho um componente pronto aqui para eu usar. Agora isso aqui não preciso mais dessa função renderBooks, posso apagar isso. E aqui onde eu tinha esse renderBooks, eu vou chamar o componente que a gente acabou de criar, que é o booklist. Tá aqui, ó, sendo importado de src components booklist. Não preciso abrir e fechar, é simplesmente aqui. Ele tirou o meu fragment daqui, fez uma baguncinha aqui, mas é isso. Então agora nosso componente está aqui e agora o que eu preciso passar para ele é a propriedade books. Então isso aqui vem aqui como uma propriedade. Você vê que eu dou o espaço aqui, a ideia já identificou que existe uma propriedade books aqui e o valor é books, que é nossa constante aqui, que está sendo passada aqui como propriedade. Então isso aqui vem para cá, ó, e aí é renderizado aqui. Pronto, a gente já está com essa refatoração também pronta aqui, agora tornando ainda melhor. Por quê? Porque agora é um componente, facilita mais ainda o uso, o reuso em outras partes da aplicação aqui. Vamos verificar se tudo continua funcionando. Vamos voltar aqui na interface, vou atualizar e tá aí, ó. Então a gente continua recebendo aqui a lista com os dois elementos, tudo ok. Porém a gente agora está com a aplicação em si totalmente refatorada, A gente chegou num limite aqui muito legal que criamos um componente com a nossa lista. Quando chegar o momento de substituir isso aqui por uma API, basta eu pegar o que eu receber da API, passar como propriedade
para o nosso componente e vai ser renderizada uma lista com todos os itens que receberemos da API aqui. Nossa aplicação já está preparada para o funcionamento definitivo, né? Bom, a ideia aqui não é criar uma aplicação com alta complexidade, é simplesmente fazer com que você perceba que você pode, usando o TDD, né, você pode alterar o seu código sem medo, sem se preocupar em quebrar as funcionalidades existentes. Por quê? Porque os testes garantem que a sua aplicação continua atendendo os requisitos. Então, isso lhe dá confiança para alterar o código existente e melhorar a qualidade interna do teu código, né? E também facilitar, priorizar o reuso de componentes e de funcionalidades. Essa é a ideia e vamos seguindo em frente aí, aplicando mais alguns conceitos de TDD aqui na nossa aplicação.